Senhor Jesus, amados irmãos, nós estamos em mais uma manhã com propósito, uma segunda-feira abençoada, cheia das bênçãos do Senhor. Nós estamos aqui, juntamente com vocês, para louvar e bendizer o santo nome. Nós estamos aqui no dia 20 de janeiro de 2025, onde Deus nos preparou mais uma manhã com propósito. É motivo de alegria nós começarmos o segundo dia da semana, já na presença do Altíssimo, dando honra, glória, louvores e adoração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos feito, reverenciando a sua presença, a tua majestade, dando honra e glória, poder ao Senhor. Nós estamos aqui entendendo que sem a presença de Deus nós não somos nada. E todos os dias nós temos que entender isso. Todos os dias nós temos que reverenciar. Todos os dias nós temos que bendizer. Todos os dias nós temos que enaltecer ao Senhor. O dia tem que começar, nós agradecendo a Deus, melhor dizendo, pelo fôlego de vida, pela saúde, pela oportunidade, pelo dia que nos é proposto. Então oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua presença em oração, para Te glorificar, para Te exaltar, para manifestar, Senhor Jesus, a adoração diante de Ti. Meu Pai, pelo qual o Senhor nos guardou, nos livrou, meu Pai, nos deu a providência, Senhor meu Pai, para este dia, nos colocou, Senhor Jesus, saúde, meu Pai, nos deu a oportunidade, nos proporcionou o pão, Pai, para a nossa mesa, Senhor Jesus. E nos deu mais um, Senhor Jesus, dia para louvarmos, mais um dia para engrandecermos, mais um dia para enaltecermos, Senhor. Um dia qual nós podemos ser diferentes, meu Pai. Nós podemos ser melhor do que fomos ontem. Nós podemos, Senhor Jesus, engrandecer ao Senhor. Nós podemos, Senhor Jesus, enaltecer o Senhor em todas as coisas, Pai. Que nós venhamos pedir a Tua direção para realizar, meu Pai, projetos, sonhos. Que nós venhamos perguntar para o Senhor qual é o propósito nisso, Senhor. Porque se não tiver propósito, por que vamos fazer? Se não tiver propósito, por que vamos realizar? Mas eu te peço nesta manhã de segunda-feira, que o Senhor alcance-os de perto, alcance-os de longe, alcance aqueles que participarão conosco nesta live, Senhor. Alcance aqueles, meu Pai, que verão depois que for compartilhado. Pai, alcance aqueles que mais tarde entrarão no nosso canal no YouTube, ou até mesmo na nossa página do Facebook. Mas todos, em nome de Jesus, Pai, venham ser alcançados diante da Tua presença. Sê conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. A senhora Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvor da harpa cristã, número 5. Aleluia. Amém. Amém. Espírito, alma e corpo, Oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de Ti sempre sou. Em tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce
desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu todo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus. Número 6. Pode ser. Amém? Tu na maldição da cruz elevaste o teu amor, em rogar, Senhor Jesus, Pai, perdoa o transgressor. Queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar, remir, curar. Ó sim, queres todos renovar. O maligno e tentador é o autor da perdição, do pecado, mal e dor, da doença e da aflição. Queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar, remir, curar. Ó sim, queres todos renovar. Tu levaste, ó bom Jesus, o pecado, mal e a dor, e a doença sobre a cruz. És o grande Salvador. Queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar, remir, curar. Ó sim, queres todos renovar. Deus é bom, quer sempre o bem do oprimido pecador. Mal nenhum em si Deus tem. Deus é luz, Deus é amor. Queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar, remir, curar. Ó sim, queres todos renovar. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Elisângela, paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Ivani, você que está assistindo aí, né, pelo Fed de Notícias, eu te convido a você clicar aí e participar conosco desta live, em nome de Jesus. Glórias a Deus.
Vamos para a palavra que nos é proposta nesta manhã. Glórias a Deus, exaltado é o nome santo do Senhor. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 1 a seguir. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, o versículo é o de número 1 a seguir. Glórias a Deus, aleluia. 1 Samuel, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram à casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-a da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros e com cimbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta imprudência. E morreu ali junto da arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar a arca a casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Glória a Deus, Deus abençoe a todos, Deus abençoe Eric, meu filho. A Bíblia diz que Davi assumiu o trono, Davi havia vencido batalhas, Davi estava reinando agora como promessa diante da presença do Senhor, mas um dia ele sentiu falta da arca, da representação da presença de Deus ali. A Bíblia vai nos dizer que Davi então começa a consultar o povo, o que o povo achava deles buscarem a arca de Deus. Todo o povo consentiu. A Bíblia diz que eles começaram então a ir. Mas o interessante é que depois que a arca saiu da terra dos filisteus, ela ficou guardada na casa de Abinadab por 20 anos. Davi agora faz um carro de boi novo,
Davi agora chama o povo com alegria para ir buscar. A Bíblia diz que eles vão buscar a arca na casa de Abinadab. E eles começam o trajeto com alegria, né? Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, que são guardiões da arca, estão ajudando no transporte, né? O interessante é que eles estão indo buscar a arca como o filisteu mandou a arca até chegar na casa de Abinadab. Pastor, qual é o primeiro ponto de revelação? Nós temos que consultar dia após dia como temos que carregar a presença de Deus. Não é como pensamos. Não é como queremos. Pastor, mas era um carro de boi novo, mas não era para carro de boi carregar a arca do Senhor. O primeiro ponto está aí. Às vezes nós estamos usando o carro de boi para carregar a arca do Senhor. Pastor, me fala mais sobre esse carro de boi. Nós estamos carregando em carro de boi, de qualquer maneira. Só estamos trazendo, não, a presença de Deus está comigo, eu estou carregando ela. Não, irmãos, nós temos que consultar todos os dias pela palavra, na oração a Deus, como nós temos que fazer diante da tua presença. Porque não é só ter a presença, não é só ter a arca, porque a arca é a representação da presença de Deus. É como estamos levando a presença de Deus dia após dia. A Bíblia diz que quando chega a eira de Nacon, né? Os bois começam a tropeçar em pedras, né? E a Bíblia diz que a arca está pendendo. E aí Uzá estava com a intenção boa, né? Ele estende a mão para segurar a arca. Na mesma hora a ira de Deus se acendeu, abre uma rotura no seu peito, um buraco, ele morre, cai ali. Pastor, por quê? Porque ele também não podia tocar. Nós temos que consultar, irmãos. O que devemos fazer não é qualquer um que pode fazer de qualquer maneira, não. Né? Às vezes nós vamos até ter boas intenções para fazer, mas não é para nós fazermos. Ah, pastor, eu tenho um zelo, mas às vezes aquele zelo não é o suficiente. Nós temos que perguntar para Deus se é para nós fazermos, se é para nós tocarmos, se é para nós estarmos. Né? Ah, não, diz que é obra de Deus e eu estou fazendo. Não, irmãos. O Zé estava fazendo a obra de Deus. Estava ajudando a transportar a arca, estava debaixo da autoridade real, que era Davi. Estava com o seu coração cheio de intenções boas, mas morreu. Porque tocou onde não era para tocar. E não tocou no mal, não tocou na arca de Deus, mas ele não podia tocar. Às vezes nós estamos querendo fazer coisas que não é para nós fazer. Nós queremos exercer ministério que não é nosso, irmão. Eu sempre digo, eu tenho uma chamada pastoral. Então eu não posso querer assoviar e chupar cana. Tem os obreiros para fazer as outras funções. Eu sou pastor, eu tenho que apacentar, eu tenho que ensinar a igreja, eu tenho que visitar, eu tenho que estar em oração, eu tenho que cobrir esse povo com oração. Mas aí tem um evangelista que vai fazer o papel dele, tem o presbítero que vai fazer o papel dele, tem o missionário que vai fazer o papel dele, tem pastor que tem também o dom de cantar, de tocar, nada contra, é dom, é chamado também. Mas eu estou falando de coisas, irmãos, que nós não temos a chamada para fazer e estamos querendo fazer. Uzá não era sacerdote, tocou na arca e morreu. Sabe por quê? Não era para ele carregar. Não era para carregar em carro de boi. Não era para carregar a arca daquele jeito. Às vezes nós só estamos carregando a arca e estamos dizendo assim para as pessoas: eu tenho fé, eu sou cheio de Deus, e estou cheias de boas intenções. Não. Nós temos que estar com direcionamento de Deus. A primeira coisa, para ser cheio, tem que estar direcionado por Deus, irmão. Porque ser cheio e não saber o que fazer com tudo isso que Deus está nos enchendo, não adianta nada. Nós até oramos, buscamos, estamos fazendo, mas sem propósito. E é mais importante o propósito. Nós vamos passar o processo, mas o propósito é importante. A Bíblia diz que quando ele tocou, a rotura abriu no seu peito, logo caiu morto ali. Davi se contristou, Davi entristeceu amargamente.
Ele temeu ao Senhor e disse: como agora eu posso levar a arca para a cidade? Não tem como. A Bíblia diz que perto ali estava a casa de Obed-edom, o geteu, da descendência de Levi, dos levitas, né? Então Davi olha e decide deixar a arca na casa de Obed-edom. Eu quero simplificar essa palavra nesta manhã, para que todos nós entendamos. Não é o tempo que nós estamos guardando a arca ou na presença de Deus, mas aquilo que nós estamos fazendo para chamar a atenção de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as providências de Deus sejam sobre a nossa vida. A Bíblia diz que 20 anos da casa de Obed-edom, de Abinadab, não aconteceu nada. Não tem um testemunho da manifestação da presença de Deus na casa de Abinadab. Sabe por quê, irmãos? Ele só guardou. E nós não temos que só guardar a presença de Deus. O salmista diz que nós temos que guardar a palavra do Senhor na tábua do nosso coração, para não pecar contra Deus. Mas a presença de Deus tem que ser manifesta. E qual é a intenção, qual é a reverência que nós estamos dando para essa presença? Abinadab guardou, mas ele não teve, vamos dizer assim, o zelo devido. Quem sabe o medo dele foi que os filisteus viessem e roubassem a arca de novo. Ele colocou numa câmara secreta, colocou num quarto escuro com guardas, colocou no subterrâneo da sua casa, eu não sei, vamos conjecturar biblicamente. Mas não houve uma manifestação. E depois disso, a manifestação da presença de Deus é se irá com aquele que está imprudente. Pastor, mas a intenção era boa, mas já havia uma imprudência. Pastor, mas a vontade de usar era só cuidar, mas já havia uma imprudência. Por isso que nós temos que perguntar para Deus, irmãos. Às vezes nós estamos colocando mão onde não é para colocar mão. Às vezes nós estamos indo em lugares que não é para nós irmos. Às vezes nós estamos fazendo coisas que não é para nós fazer. Abinadab agora esquece a arca, que chega a passar 20 anos. Até que o rei Davi, já no trono, quer buscar a arca. A Bíblia diz que depois da morte de Uzá, ele agora deixa na casa de Obed-edom. Quem sabe agora Obed-edom está olhando, dizendo: que alegria receber a presença de Deus na minha casa. Olha, minha casa é simples, eu moro num lugar não muito requintado, porém coloca nesse lugar aqui, que esse lugar aqui é de honra. Esse lugar na minha casa é de destaque. Agora todos os dias eu vou zelar da arca até que o rei resolva vir buscar a arca de Deus. Mas enquanto estiver na minha casa, pode deixar comigo que a responsabilidade é minha. Pode deixar comigo que eu vou zelar da arca. Pode deixar comigo que eu vou cuidar. E todos os dias eu estarei dando manutenção. É todos os dias nós temos que dar manutenção na presença de Deus na nossa vida, irmãos. Nós abrimos os olhos e já estamos pecando. Nós abrimos os olhos e nós já estamos em pecado. Por isso que nós temos que fazer o conserto em oração todos os dias. Pedindo perdão pelas nossas falhas, pedindo perdão pelos nossos pecados, né? Para que Deus possa nos direcionar. Às vezes nós acordamos com mágoa no coração, com rancor, com dificuldades. A velha criatura sempre está querendo sair para fora, mas nós temos que mortificar a carne. A Bíblia diz que no período de 90 dias, para nós aqui, 3 meses, Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. A prosperidade de Deus entrou na casa de Obed-edom. Deus abençoe, irmã Beatriz, seja bem-vindo. E quando nós falamos de prosperidade, nós não falamos só de situação financeira, nós falamos de prosperidade na totalidade.
nós falamos de prosperidade no ministério, nós falamos de prosperidade na família, nós falamos de prosperidade na despensa, nós falamos de prosperidade na saúde, nós falamos de prosperidade na vida sentimental, nós falamos da prosperidade em paz, né, em alegria, em regozijo. Então, em 3 meses, Deus operou na vida de Obed-edom, ao ponto da esterilidade que havia na tua terra, na tua casa, bater em retirada, ao ponto da escassez não poder mais habitar na casa de Obed-edom, ao ponto de todas as suas terras florescerem, de tua casa ter alegria. E nós muitas das vezes estamos só com a arca. Ah, não, eu tenho a presença. Uma das frases tristes que nós ouvimos: eu sirvo Deus em casa, pastor. É obrigação nossa. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas formação de igreja é 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Irmãos, servir Deus em casa é nossa obrigação. Mas formação de igreja é só quando tem 2 ou 3 reunidos. Nós precisamos estar em comunhão com os irmãos da igreja. Nós precisamos estar na casa do pão. Nós precisamos estar na casa de oração. Nós precisamos estar na casa do Pai. Nós precisamos reverenciar a presença de Deus em todo o tempo. Não só na nossa casa, mas também na igreja. Abinadab perdeu a oportunidade, porque 20 anos ficou na casa dele e não manifestou nada extraordinário e miraculoso. Pastor, passa essa revelação para mim aí. Tem pessoas que estão 20, 30, 40, 50 anos na presença de Deus e não acontece nada. Sabe por quê? Acostumou com a arca. Eu estou guardando a presença. Tá tudo certo. Não, irmãos. Nós temos que fazer aquilo que Deus está nos propondo, em adoração, em alegria, em adorar a Deus quando ninguém está vendo, em fazer o bem quando ninguém está vendo. Não maquinar o mal, porque às vezes nós estamos querendo passar uma mensagem no meio de pessoas que somos pessoas 100%, mas na hora que estamos só nós e Deus, a nossa verdadeira face é revelada, o nosso caráter é revelado, né? Porque a Bíblia diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Nós até vamos falar por um período de tempo alguma coisa, né? Para passar mensagem. Mas se não for aquilo que nós estamos cheios, logo a nossa face vai ser manifesta. Obed-edom não tinha uma vida financeira abastada. Obed-edom não tinha a melhor casa, não tinha a melhor roupa, mas ele tinha um coração de adorador, né? Ele não tinha só intenção, ele tinha um coração de adorador. 3 meses, a casa de Obed-edom frutificou. Deus abençoou de uma tal maneira que a notícia chegou à casa de rei, no palácio do rei Davi. Deus abençoou de uma tal maneira que agora Davi olha e diz: é o momento de nós buscarmos a arca de Deus. Deus abençoou de uma tal maneira que ninguém poderia olhar e dizer assim: Obed-edom roubou para estar nessa situação. Obed-edom fez alguma coisa lá com os inimigos e entregou o rei Davi e agora ele está vivendo o melhor. Não. Ele tão somente deu valor à presença de Deus. Nós temos que servir a Deus com tudo que temos, irmãos. Com o nosso corpo, com o nosso ser, com os nossos bens, com as nossas finanças, com a nossa vida sentimental, com a nossa vida material, com o nosso corpo, porque o nosso corpo é um sacrifício santo e agradável diante do Senhor. Nós temos que louvar a Deus com tudo que temos, irmãos. E Obed-edom nos ensina, nos dá uma aula de adoração. E às vezes nós estamos questionando, mas estou tanto tempo e não acontece nada, porque nós se acostumamos com a presença da arca, virou rotina. Virou rotina, não, é só estar que tá bom, não. Nós temos que vir para adorar, para trazer culto. Obed-edom estava fazendo culto todos os dias. Creio eu que ele chamava, num momento ali, a sua família, ao redor da arca, dizendo: ninguém pode tocar, mas adorar nós vamos. Tá? Nós vamos bendizer o nome santo do Senhor. Eu só disse para o rei aqui, né, colocar no melhor lugar, mas nós vamos dar a manutenção nessa arca. Nós vamos fazer que a presença de Deus não fique aqui
só no âmbito físico, que é a representação da árvore. Mas nós vamos chamar a presença de Deus no âmbito espiritual. Né? Nós vamos fazer um culto de adoração aqui, a presença de Deus será manifesta. Nós queremos aproveitar a oportunidade. Nós queremos louvar, nós queremos bendizer a Deus com tudo que temos. E a Bíblia diz que 3 meses a casa de Obed-Edom foi abençoada. Às vezes, você, assim como Obed-Edom, está vivendo um período difícil, um período de escassez, um período de dor, um período de esterilidade, um período que parece que nada floresce, mas Deus te convida hoje para buscar a sua presença. Deus te convida hoje para fazer diferente. Pastor, mas eu já estou na presença de Deus. Às vezes está na casa, mas na presença de Deus é diferente. Um dia eu fui até questionado, porque eu orava muito, dizendo para o Senhor, nos permitir entrar na presença de Deus. A pessoa diz, mas Deus é onipresente. Sim, Deus está em todo lugar, mas nem todo mundo está na presença de Deus. Ah, pastor, o senhor ora demais para Deus ter misericórdia, para nós entrarmos na presença de Deus em oração. Nós já estamos na presença de Deus. Eu falei, negativo. Deus é onipresente, mas estar na presença de Deus é estar ligado com os céus. É estar ouvindo a voz de Deus. Com sensibilidade. É estar adorando, é estar com direcionamento. Não é só estar na igreja, é ser igreja. É ser membro do corpo. É estar direcionado na qual cabeça, que é Cristo, dá a direção. Porque a coordenação não vem sozinha. O cérebro manda informação, diga, mão, pega, a mão vai e pega. Pé ande, o pé vai andar. Mas precisa de uma ligação. Para o pé andar, para a mão pegar, tem que ter o tronco, tem que ter o antebraço, tem que ter o ombro, tem que ter tudo em sujeição, os nervos. E nós às vezes só queremos pegar. Nós às vezes só queremos estar. Irmãos, eu quero dizer algo para você espiritualmente aqui com veracidade. Tá? Adore a Deus independente da situação. Não queira só estar. Não queira só aguardar. Ah, mas eu já estou fazendo e eu acho que eu estou fazendo muito. Não, nós podemos fazer o máximo que nós temos aqui. E ainda será pouco diante da presença de Deus. Nós não estamos fazendo nem propósitos com Deus para adorar Ele. Se eu quero fazer uma pergunta aqui, você examine-se a você mesmo. Quanto tempo por dia você tem dado a Deus? Será que ao menos por dia, né? Não vou falar muito não. Você tem reservado 10 minutos para orar ao Senhor? Porque 10 minutos é o mínimo que podemos oferecer a Deus, irmãos. Será que por dia você tem pegado ao menos a palavra de Deus, lido um versículo e meditado o dia todo nele? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Irmãos, eu também falei muito tempo isso. Mas quem faz o tempo é nós. Né? Eu, às vezes, vou viajar e já falo para minha esposa, ó, 5 horas da manhã, nós já temos que estar pronto, eu já estou esquentando o carro e nós vamos. 5 horas da manhã. Às vezes eu coloco o celular para despertar 20 para 5, 4 e meia, mas eu acordo sozinho, lá para 4 horas eu já estou acordado. Minha esposa olha para mim, também acordou, fala, quiser ir, nós já vamos agora. Então o tempo quem faz é nós. Agora, se nós esperarmos o tempo brotar, o tempo aparecer, ele não vai aparecer, irmãos. Nós sempre vamos preenchendo o tempo com outras coisas. Eu falo por experiência própria. Se eu não vigiar, eu fico dedilhando o celular nas coisas, nas redes sociais, por 4 horas e não vejo o tempo passar. Mas a hora que eu vou meditar na palavra, parece que dá um sono, uma preguiça. A hora que eu vou orar, parece que meu corpo não quer orar, porque a carne, ela quer as coisas da carne. Mas vou lá assistir uma série maratona, 12 capítulos num dia, e nem viu, né?
Até anoiteceu, amanheceu e está lá. Mas para as coisas de Deus, não. Né? Converso com muitas pessoas. Ô irmão, você não foi no culto? Porque eu convido pessoas, né? Chamo, visito pessoas. Você não foi no culto? Não deu tempo, pastor. A hora que eu vi, a hora já tinha passado. Se ficar esperando o tempo acontecer, não vai acontecer, irmão. Abinadab tinha todo o tempo do mundo, mas ele não reverenciou a presença de Deus. Ele tinha todo o tempo do mundo e toda a condição, porque já estava lá a presença. Né? Como diz Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A presença de Deus está aqui na terra. É o Espírito Santo. Mas o culto racional que nós estamos oferecendo que faz toda a diferença. Culto racional é diferente de culto, irmãos. Culto racional é com direção. Eu tenho certeza daquilo que eu estou expressando diante da presença do Senhor. Culto, agora pode ser cultuar qualquer coisa. Às vezes tem gente que vem na igreja para cultuar o pastor, está errado. Vem para cultuar o círculo de oração, está errado. Vem para cultuar o irmão que convidou, está errado. Vem para cultuar os louvores que são entoados, está errado. Vem para cultuar tudo, menos Jesus. Né? Às vezes tem pessoas que estão na igreja para cultuar até os problemas. E eu digo, não, o lugar de problema é aqui mesmo. É na igreja. Vem com o teu problema, mas lança aos pés de Jesus. Que na hora que você sair da igreja, sair desse lugar, desse ambiente espiritual, Deus já vai te dar a resposta. Deus já vai entrar com providência. Lança nos pés do altar do Senhor e deixa que Jesus resolva. Não é para deixar o problema lá fora. Deixou lá fora, deixou na porta da igreja. A hora que saiu tem 2 problemas. Mas o culto é, eu não quero saber o que está acontecendo lá fora no momento. Eu quero adorar o Senhor. Esse tempo aqui está reservado para adorar o Senhor. Eu mesmo, na maioria das vezes, eu desligo o telefone, né, coloco no modo avião, porque não adianta. Enquanto eu estou cultuando ali, eu não vou conseguir resolver nada. Eu vou cultuar ao Senhor. Depois que eu sair do culto, que eu vou resolver. Por quê, pastor? Porque aquele momento é designado, é reservado para adorar a Deus. Eu tenho que me dispor naquele tempo para adoração ao Senhor. E o culto ele começa como? Trazendo, Obed-Edom ele começou a trazer a adoração à presença de Deus. Ele começou a dispor daquilo que ele tinha, na sua humildade, na totalidade para Deus. Não é o que o outro tem, não é o que eu não tenho, é o que eu tenho. Pastor, mas eu só tenho meia hora por dia. Comece com meia hora, depois o tempo vai aumentando, porque você vai querer mais dessa presença. Pastor, eu só tenho 10 minutos, dá para ser 5 para a palavra e 5 para a oração? Vai começar com 10, mas daqui a pouco você vai aumentando o tempo, porque você vai querer mais dessa fonte. Obed-Edom, quem sabe, ele começou com uma oração com a sua família, e a oração foi aumentando, os cultos foi aumentando, a adoração foi aumentando. Há cerca de 90 dias, a bênção do Senhor estava repleta na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que não tinha mais dor, não tinha mais esterilidade, não tinha mais sofrimento, não tinha mais escassez. Obed-Edom era de uma família humilde, pobre, que não tinha condição de nada. Mas toda a sua terra agora começa a florescer. Toda a sua família agora tem alegria. Toda a sua família agora reconhece o senhorio e o poder de Deus. Irmãos, quer ver as coisas acontecerem? Quer receber o que ninguém recebeu? Faça o que ninguém fez. Pastor, mas isso parece loucura. Até parece loucura, às vezes até é loucura. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia, então é conosco mesmo. Crente não é muito normal, porque se ele for normal, ele não vai viver por fé. Porque fé não é por vista humana, nós vivemos espiritualmente. Hebreus 11 diz que a fé é o primeiro fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Então, nós vivemos não por vista humana, mas por fé. E o que é fé? Chamar a existência aquilo que não existe. Né? Não é eu quero e eu consigo.
Mas se eu ter fé em Jesus, for para glorificar o nome santo do Senhor, Deus vai me fortalecer, Deus vai te fortalecer. Quem sabe hoje as portas se fecharam, quem sabe hoje a enfermidade quer te cercar, quem sabe hoje as dificuldades, as dívidas estão chegando, quem sabe hoje a tristeza te alcançou, porque nós não estamos livres desse dia chegando na nossa vida. Mas eu quero te chamar a atenção juntamente comigo, para nós adorarmos ao Senhor, para nós fazermos um culto. Ah, pastor, mas o senhor não entende, ninguém me entende, eu sou incompreendido. Outra mentira nossa. O Espírito Santo nos entende, nos compreende, nos dá o direcionamento, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Mentira isso aí. Isso aí é uma mentira de Satanás que às vezes nós estamos colocando na nossa vida. Não tenho ninguém por mim, como disse o paralítico do tanque de Betesda. E Jesus disse, queres ficar são? Jesus não perguntou se não tinha ninguém para jogar ele na água. Às vezes nós estamos esperando alguém fazer para nós aquilo que a posição tem que ser nossa. Como assim, pastor? Obed-edom não foi lá chamar um profeta, não foi chamar um sacerdote, não foi chamar um levita, ele já era da tribo de Levi. Ele falou, deixa comigo que a adoração já está preparada. A adoração já está preparada. Põe essa arca aqui e deixa o restante conosco. Sabe, não foi chamar o rei com a coroa, não foi chamar alguém para... Não, ele falou, deixa comigo, que eu e minha família vamos se responsabilizar. Nós temos que trazer a responsabilidade para nós. Ô pastor, o senhor está dizendo que o senhor não ora por mim? Claro que eu oro. Eu sinto prazer em te ajudar em oração, eu estou aqui, a minha chamada é essa. Mas além de nós orarmos, você também tem que prestar um culto racional ao Senhor. Como a presença de Deus está chegando na tua vida, na tua casa, nas tuas coisas, nos teus negócios. Eu quero falar algo. Às vezes nós estamos com o negócio, Deus abençoe, tia Neuza, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós queremos que Deus abençoe, mas nós estamos apresentando os nossos negócios a Deus. Nós estamos devolvendo o que é de Deus. Nós estamos separando uma parte para Deus. Ah, pastor, mas não dá, é muito pouco. A Bíblia diz que sede fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Muito te colocarei. Se nós não conseguirmos ser fiel no pouco, irmãos, nós não vamos ser fiel no muito. Por que fiel no pouco, pastor? Porque é quando nós temos pouco que Deus vai olhar a nossa dificuldade. Porque quem tem medo de faltar não confia em Deus. Quem tem medo de abençoar a obra, as pessoas, não confia em Deus, irmão. Ah, mas eu vou dar aqui, pode faltar amanhã. Nunca vai chegar na patente de muito, nunca. Ah, mas fulano não dizima, fulano não faz isso e está lá grande. Está buscando as coisas da terra. Depois pode ter uma frota de carro, pode ter 150 casas de aluguel, pode ter postos de gasolina, pode ser o homem e a mulher mais famosa da terra. Não vai comprar passagem para o céu não, irmão, não vai, tá? Se venderam por ser essa passagem, eu sou sincero em dizer que não vai conseguir, né? Porque Jesus vai falar assim, ou vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu quero ficar com a primeira parte. Vinde benditos de meu Pai. Mas para isso acontecer, o que nós temos que fazer, pastor? Começar a adoração, né? Adorar a Deus, ou nós estamos com a boca cheia de murmuração? Ah, não dá certo, tudo que eu faço não dá certo. Tudo que... Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque eu já fui murmurador. Murmurador de carteirinha e tudo. E nunca aconteceu nada de bom quando eu murmurava. Mas quando o Espírito Santo bradou em mim, falou comigo, eu mudei o jeito, as coisas acontecem. Tá? E eu não estou te falando para te emocionar e dizer que eu sou a melhor pessoa do mundo, que não sou, eu sou falho, pecador. Mas Deus envia as bênçãos, é no meu portão. Eu não tenho que correr atrás da bênção. Porque a Bíblia diz que se nós estivermos ouvindo a palavra do Senhor, as bênçãos do Senhor nos acompanham. Né? Como os irmãos sabem, hoje eu moro no Goiás. Amanhã eu posso voltar para o estado de São Paulo, posso estar no Paraná, posso estar até em outro país. Se eu estiver juntamente com a minha esposa, confiando, fazendo, obedecendo a palavra do Senhor, a bênção nos acompanha lá. Ah, pastor, isso não é possível, como pode?
José era do Egito? Não. Mas estava no Egito, a bênção do Senhor acompanhou ele. Abraão, quando Deus falou com ele, ele era de Canaã? Não. Mas Deus falou para ele, sai da tua terra e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E abençoar-te-ei. E far-te-ei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então é promessa de Deus. Samuel era da linhagem sacerdotal? Não. Mas foi sacerdote. Davi era da linhagem real? Não. Mas foi rei. Daniel era da Babilônia, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, sabia Ananias, Azarias e Misael? Não. Mas Deus honrou ele lá. Deus honrou eles lá. Então você está entendendo que a bênção do Senhor nos acompanha quando nós estamos obedecendo? Qual é a qualidade de culto que estamos oferecendo? Porque, irmãos, quantidade não enche os meus olhos. Não. Não. Eu quero falar de qualidade. Quantidade, o mundo reúne um cantor aí, tem muita gente. Tem um surto de doença, a UPA reúne muita gente. Tem consulta no postinho, muita gente. Hoje não tem mais, mas quantas pessoas não reuniam nos comícios, showmícios que tinha antigamente, em campanha eleitoral? Eu estou falando de qualidade de culto, é diferente de quantidade. Nós não contamos por cabeça porque nós não criamos gado. Nós temos ovelhas do aprisco do Senhor, porque o aprisco também não é nosso. Tá? Não é quantas pessoas tem. Né? Esse censo não vai levar a nada. Né? Nós até ficamos felizes quando vem bastante pessoas. Mas a nossa preocupação como pastores é qualidade de culto, irmãos. Porque só encher ego, inflar ego, o primeiro a ir para o inferno puxando a fila sou eu como pastor. Obed-edom entendeu que a adoração ia fazer a diferença. E em 3 meses a casa dele foi abençoada. Não adianta também eu estar na igreja todos os dias desejando mal para o meu próximo. Falando mal de pessoas. Plantando mal, a discórdia, semeando contenda. Com inveja. Pastor, eu não posso querer ter um pote igual a irmã tem, um carro igual a irmão tem? Pode. O mesmo modelo? Pode. Até a mesma cor, só não pode querer o que é dele. Então, às vezes, nós estamos cultuando ao Senhor de uma forma errada. Né? O fulano pode ser abençoado, só não pode ser mais do que eu. Irmão, para com isso. Obed-edom falou, deixa comigo, que agora eu vou adorar o Senhor. Eu quero adorar, independente da situação. No que nós temos, eu quero aqui conjecturar que ele pode ter dito para a mulher dele, nós temos pouco, mas o pouco que temos nós vamos oferecer diante da presença de Deus. Nós vamos ser fiel no que temos. Né? Ele não ficou raspando a arca de Deus como se fosse uma lâmpada mágica, não. Ele não ficou esperando ter 3 pedidos, não, irmão. Na verdade, ele se prostrou diante do Senhor. Tá? O nosso erro, muitas das vezes, é que nós só chegamos para pedir. Pastor, é errado pedir? Não. Mas quando nós chegamos para agradecer? Em que momento nós entramos na presença de Deus com um espírito de gratidão só para agradecer? É isso que eu estou falando nessa manhã. Nós queremos a bênção do Senhor, nós queremos a presença do Senhor, nós queremos estar com o Senhor, mas nós não queremos se entregar ao Senhor. Eu não posso dizer que Cristo vive, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, se a minha vida não está em sujeição ao Senhor, irmãos. Se a minha palavra não condiz com aquilo que a minha mente está pensando, eu sou do Senhor, mas eu estou sempre falando palavrão, sempre amaldiçoando, sempre profetizando coisas ruins, sempre liberando palavra contra as vidas. Não. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma pessoa amarga. Matou não sei quantas pessoas dentro dela. Cristo vive em mim, Deus vai fazer justiça, vai matar 2, 3. Não, irmão, que isso? Se Jesus vive, Jesus é misericórdia, nós temos que pedir para Deus converter. Pastor, mas se mexer comigo, Deus mata. E quantas pessoas não mexeu, eu mesmo odiava crente. Já pensou se Deus tivesse me matado?
com a mesma ousadia que eu estou querendo que Deus faça justiça, porque não é a justiça de Deus, Deus é a justiça. Eu estou querendo que faça a minha justiça. Vão ter que ver quem eu sou. Para com isso, irmão. O lugar de ser reconhecido é no IML. Aqui nós temos que fazer Deus aparecer na nossa vida. E como eu faço Deus aparecer na minha vida? Tendo as mesmas características de Cristo. Obed-edom nos ensinou uma aula de adoração, que o que Abinadab não conseguiu em 20 anos, né? Como diz o evangelista Osmério, 20 anos é 240 meses. Né? 240 meses ele teve para adorar e não adorou. 240 meses ele teve para buscar e não buscou. 240 meses ele teve para mudança e não mudou. Aí vai alguém com 90 dias, 3 meses. Toda a sua história muda. Então não é quanto tempo eu estou. É quanto tempo eu reconheço que Deus tem que ser na minha vida. É quanto tempo eu estou reconhecendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. E eu vou dizer algo, é uma profecia de Deus aqui. O Senhor está dizendo que tem uma pessoa que está forçando uma porta a se abrir com a força das tuas mãos. Tá? Está arquitetando coisas para Deus, né, abrir essa porta. Mas Deus não está nessa porta, não. Deus está dizendo que já falou com você, que vai te honrar, que vai fazer o propósito acontecer, porque o propósito é dele. Mas tem que confiar, tem que esperar, né? E esperar não é deitar e ficar esperando. Esperar é confiar, orar, manter-se fiel naquilo que Deus falou. E o Senhor diz, essa porta que vai se abrir, que eu tenho preparado, é uma porta ampla e eficaz. Estão até arrumando, tem até terceiros querendo arrumar essa porta, mas não é de Deus, tá? Não é de Deus para a tua vida. Ah, pastor, eu não recebo. Tudo bem, eu só sou profeta. Receber é uma opção sua, tá? Mas eu tenho que profetizar o que Deus manda. Então, irmãos, nós temos que aprender com Obed-edom o princípio da adoração, tá? Para mim ganhar, ninguém precisa perder. Ah, pastor, mas o senhor acabou de falar que Daniel, que Samuel, eles jogaram fora. Eli jogou fora o sacerdócio quando fechou os olhos para o que Ofni e Finés estavam fazendo. Eles fecharam os olhos. Não foi eu, não. Não foi Samuel. Foi eles que não aproveitaram a oportunidade que Deus deu. Ah, Davi foi ungido, porque a coroa cresceu na cabeça de Saul. Ele estava dizendo, eu sou o soberano aqui, como o faraó. Ninguém é maior do que eu. Esqueceu de quem Deus era. Aí Deus tem que entrar para mostrar que Deus é ele. Deus só um só. Jeová. O grande eu sou. Né? Então nós temos que tomar esse cuidado. Tá? Ah, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Se eu não fazer o que é devido naquilo que Deus me confiou nessa obra, a cadeira não é minha. Eu posso até querer levar a cadeira embora, mas a cadeira não é minha. Deus tira e coloca outra. Esse é o princípio. E nós não estamos entendendo. O problema é nós acharmos que somos insubstituíveis. Abinadab falou, não, está aqui, eu só tenho que guardar. Não. Nós temos que guardar e adorar a presença. Né? Nós temos que guardar e manifestar a adoração. Não é idolatria. Idolatria é diferente da adoração, irmãos. Nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo quer ser idolatrado, quer ser adorado. Tá? Então nós temos que vir para a presença, estar na presença, ser na presença, na totalidade. Nós temos que manifestar aquilo que Deus é para a nossa vida na totalidade. Mas o que os outros vão pensar? Não foi os outros que morreu por você na cruz do Calvário, foi Jesus. Né? Eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. Tá? Eu era, na verdade. E dificilmente eu choro em velório, não é porque eu sofri, não. Já é algo de mim, sabe? Já é algo que está em mim. Mas entra culto e sai culto, você vai ver eu chorando na presença de Deus. Glorificando. Tá? Isso não é sinal de fraqueza. Isso é quebrantamento. Isso é adoração. Tá? Ah, pastor, eu só sinto a presença quando eu choro? Não.
Mas também não fica limitando aquilo que você está sentindo na presença de Deus. Tá? Não é porque uma pessoa não pula que ela é vazia, não. Tem muitas pessoas cheias de Deus que não pula. Já é dela. Pastor, eu adoro aqui sentadinho, não tem problema, é adoração, que adore. Tá? Mas nós temos que entrar para fazer um culto, nós temos que entrar no Santo dos Santos, nós temos que acessar o reino dos céus, irmãos. E foi isso que Obed-Edom fez em 3 meses. Tudo o que ele tinha foi abençoado. Eu quero orar pela tua vida, assim como com a minha, para que nós possamos ter um culto diante da presença de Deus, para que Deus visite a nossa casa, e assim como a vida de Obed-Edom, nós venhamos ser abençoados em nome de Jesus. Se tem alguém que você queira apresentar em oração, já escreva aí, tá? Coloque o nome, nós vamos orar, tá bom? Em nome de Jesus. E agradecer ao Senhor. Pastor, acabou a live, eu queria deixar o nome de alguém para oração. Pode deixar aí nos comentários, ou você pode entrar no meu Messenger, colocar o nome lá, que tanto no Messenger ou aqui no comentário, nós vamos estar anotando no caderno de oração, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai, nesta manhã de segunda-feira, nós queremos te exaltar, nós queremos bendizer o teu santo nome, Senhor. Por tudo que tu és, Pai, pela tua benignidade, pela tua sabedoria, pelo teu querer, Pai. Que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor Jesus. Meu Pai, eu quero externar a gratidão por esse dia, pela sabedoria na tua palavra, a qual o Senhor tem derramado sobre cada um, meu Pai. Para que nós não venhamos ser leigos, meu Pai. Para que nós não venhamos ser neófitos, Senhor Jesus. Mas que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, na presença do teu Espírito Santo. Pai, que nós possamos buscar em ti qual é o culto que nós temos oferecido, Senhor. Porque às vezes nós estamos olhando o culto do nosso irmão do lado e nós não estamos se preocupando com o que nós estamos oferecendo. Às vezes nós achamos que é escândalo demais porque o nosso irmão pula, porque ele glorifica, porque ele bate palma, porque ele levanta a mão para cima e dá glória, e nós estamos frios, Pai. Frio. Porque nós temos vergonha de expressar verdadeiramente o culto. Mas que nós possamos aprender com Obed-Edom, meu Pai, o que é adoração, o que é cultuar ao Senhor, o que é dar valor na tua presença, Senhor. Para que o teu nome venha a ser glorificado. Pai, eu quero apresentar a vida dos nossos irmãos que já se fazem presente, daqueles que estão assistindo, meu Pai, pelas barras aí de notificação que não estão entrando, meu Pai, mas estão ouvindo a tua palavra. Abençoe a cada vida, aqueles, meu Pai, que depois vão ver pelo YouTube, Senhor Jesus. Aqueles que receberam o compartilhamento, Senhor Jesus. Todos esses, ó Pai. Mas que o teu nome venha a ser glorificado sobre toda a vida, sobre toda a família da terra, em o nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada, uma segunda-feira cheia de paz, de vitória, de conquista para você. E o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua casa, na tua família, no teu ministério. Honre o lugar que você mora, honre o lugar que você congrega, honre o teu pastor, o teu ministério, a tua liderança e comece a profetizar as bênçãos. É só um momento. Se nós verdadeiramente adorarmos ao Senhor, o quadro vai mudar, né? A situação vai mudar e o nome do Senhor será glorificado. Fiquem todos na paz, atenção para as bênçãos dos apóstolos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizado mais um culto em o nome de Jesus.